Meu nome é Roberto e trabalho há 8 anos como motorista de carro fúnebre em uma pequena cidade no interior. Sempre encarei meu trabalho com profissionalismo, mas nunca fui do tipo que acredita em histórias sobrenaturais. Até aquela noite. Era por volta de 1h30 da madrugada quando recebi uma ligação do hospital local. Um corpo precisava ser transportado para um velório em um município vizinho, cerca de 50 quilômetros de distância. Apesar da hora, aceitei sem hesitar. O trabalho não para, mesmo nas horas mais inesperadas. Ao chegar ao hospital, tudo estava silencioso. Um segurança sonolento abriu o portão e me conduziu até o necrotério. O funcionário do local parecia apressado, como se quisesse terminar logo aquele procedimento. Após preencher a papelada, carregamos o corpo para a parte traseira do carro. A mortalha cobria todo o cadáver, e o ambiente gelado tornava tudo ainda mais inquietante. Iniciei a viagem sem grandes preocupações. A estrada era deserta, iluminada apenas pelos faróis do carro e pela luz da lua cheia. O rádio estava desligado, e o silêncio reinava dentro do veículo. Enquanto dirigia, sentia uma leve sensação de desconforto, mas atribuí isso ao cansaço. Cerca de 20 minutos depois, algo estranho aconteceu. Ouvi um som abafado vindo da parte traseira, como se algo tivesse se deslocado. Olhei pelo retrovisor interno, mas não vi nada além da caixa metálica que continha o corpo. Convenci-me de que era apenas uma curva mais acentuada que tinha causado o barulho. No entanto, o som se repetiu, agora mais alto. Era um ruído semelhante ao de um objeto pesado sendo arrastado. Meu coração começou a acelerar, mas tentei manter a calma. Não havia motivo para pânico, pensei. Porém, quando olhei novamente pelo retrovisor, algo me fez gelar. A mortalha, que deveria estar cobrindo completamente o corpo, parecia ligeiramente desarrumada, como se tivesse sido mexida. Minha respiração ficou pesada e uma sensação de frio percorreu minha espinha. Resolvi encostar o carro no acostamento para verificar. Peguei a lanterna do porta-luvas e saí do veículo. O silêncio da noite era quase ensurdecedor. Quando abri a porta traseira, meu coração quase parou. A mortalha estava parcialmente removida, revelando parte do rosto do cadáver. Mas o que realmente me apavorou foi a expressão que parecia ter mudado. A boca, antes fechada, agora estava entreaberta, como se quisesse falar algo. Sem pensar 2 vezes, arrumei a mortalha novamente, fechei a porta com força e voltei ao volante. Meu único objetivo era chegar ao destino o mais rápido possível. Durante o restante da viagem, senti um peso opressor no ambiente. Não houve mais barulhos, mas a sensação de estar sendo observado era insuportável. Quando finalmente cheguei ao velório, descarreguei o corpo o mais rápido possível, entreguei os documentos e me despedi. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu naquela madrugada. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que era apenas cansaço ou imaginação. Mas toda vez que lembro daquela expressão no rosto do cadáver, sinto que há coisas que simplesmente não podem ser explicadas. Eu trabalho como motorista de aplicativo em São Paulo. Meu turno geralmente vai até tarde da noite, quando o trânsito está mais calmo e as corridas costumam ser mais lucrativas. Era uma noite comum de terça-feira, pouco antes do Natal. As ruas estavam decoradas com luzes, mas o movimento era baixo, poucos passageiros. Por volta das 11h30, recebi uma solicitação no bairro da Vila Mariana, próximo a um cemitério antigo. Não é algo incomum para mim, já que muitas pessoas usam o aplicativo mesmo em áreas mais isoladas. A solicitação indicava a rua lateral, uma via que corria paralela ao muro do cemitério. Aceitei a corrida. Quando cheguei ao ponto indicado, vi que a rua estava deserta, exceto por um carro fúnebre estacionado um pouco à frente. Não havia ninguém ao redor. Ver um carro desses à noite, tão próximo a um cemitério, já era desconfortável.
mas me convenci de que deveria ser algo normal, como um serviço noturno de traslado. Esperei por alguns minutos e ninguém apareceu. Enviei uma mensagem para o passageiro pelo aplicativo, mas não obtive resposta. Resolvi buzinar levemente para não chamar muita atenção naquela área, mas ainda assim, nada aconteceu. Foi quando o carro fúnebre começou a se mover lentamente. Pensei que alguém estivesse manobrando o veículo para sair, mas ele parecia estar avançando de maneira errática, quase como se estivesse desgovernado. Liguei os faróis altos para enxergar melhor e percebi que não havia ninguém no banco do motorista. Na hora, achei que era um reflexo ou que minha visão estivesse me enganando. Mas conforme o carro continuava a avançar, uma sensação estranha tomou conta de mim. Ele parou cerca de 10 metros à frente, bem no meio da rua, bloqueando minha passagem. Minha primeira reação foi sair do carro para tentar entender o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim dizia para ficar onde estava. Ao invés disso, travei as portas e observei. Foi então que vi uma figura aparecer do lado oposto do cemitério, perto do portão principal. Era um homem magro, vestindo um terno preto que parecia antigo. Ele andava devagar, com os ombros caídos e o olhar fixo no carro fúnebre. Parecia nem notar minha presença. Ele se aproximou do veículo, abriu a porta traseira, entrou e fechou suavemente, como se estivesse entrando em um táxi. O carro fúnebre começou a se mover novamente, dessa vez com mais propósito. Ele passou por mim devagar, e quando olhei para dentro pela janela, vi que a cabine estava vazia. Não havia motorista, e o homem de terno preto estava sentado ao lado de um caixão aberto. O que vi dentro daquele caixão é algo que nunca vou esquecer. Era um reflexo claro do meu rosto, como se eu mesmo estivesse ali deitado. Meu coração disparou, e em pânico, engatei a ré e fui embora dali o mais rápido que pude. Cheguei em casa tremendo. Conferi no aplicativo a solicitação da corrida, mas ela não estava mais lá, como se nunca tivesse existido. Até hoje, evito pegar corridas próximas a cemitérios. Não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas sinto que fui poupado de algo que eu não deveria entender. Eu nunca achei que trabalhar como motorista de carro fúnebre seria um emprego emocionante. A rotina era sempre a mesma: buscar o corpo, transportá-lo para a funerária ou para o cemitério e seguir para o próximo serviço. Mas uma noite, tudo mudou, e o que vivi ficou gravado em minha memória como uma cicatriz invisível. Era por volta das 22 horas, uma noite fria e chuvosa, quando recebi uma chamada de última hora. Um corpo precisava ser transportado de um pequeno hospital na cidade vizinha até o necrotério municipal. Não era algo incomum, mas o tom de urgência na voz do atendente me deixou intrigado. Peguei as chaves, me despedi do colega que estava encerrando o turno e parti. A estrada estava deserta. A chuva tamborilava no para-brisa e a luz dos postes iluminava fracamente o caminho sinuoso. Ao chegar ao hospital, fui direcionado para uma sala isolada, onde me entregaram o corpo de um homem de meia idade. A equipe não disse muito, apenas que ele havia sido encontrado morto em um hotel sem sinais de violência. O registro dizia morte natural, mas algo na expressão congelada do rosto dele me deixou desconfortável. Coloquei o corpo no caixão e o acomodei no compartimento traseiro do carro fúnebre. A viagem de volta deveria levar cerca de 40 minutos. Mas o caminho parecia mais longo naquela noite. Enquanto dirigia, o silêncio dentro do veículo era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo barulho da chuva e pelo ronco do motor. Foi quando ouvi um som. Era baixo, quase imperceptível, como um leve arranhão vindo do compartimento traseiro. Meu coração acelerou. Tentei me convencer de que era apenas o movimento do carro ou um barulho causado pela estrada molhada. Mas o som se repetiu, mais claro desta vez. Algo ou alguém estava arranhando o caixão.
Parei o carro no acostamento, sentindo um frio subir pela espinha. Respirei fundo, peguei a lanterna e desci. Ao abrir o compartimento traseiro, tudo parecia normal. O caixão estava intacto, exatamente como eu havia deixado. Dei uma risada nervosa e voltei ao volante, tentando afastar os pensamentos paranoicos. Continuei dirigindo, mas o desconforto não me abandonava. Foi então que notei algo pelo retrovisor. Uma sombra se movendo na penumbra do compartimento traseiro. Eu sabia que era impossível, mas meus olhos não podiam estar mentindo. O suor escorria pela minha testa, apesar do frio. E então ouvi um som que nunca vou esquecer. Uma batida seca vinda de dentro do caixão, seguida de um gemido baixo. Desta vez não parei. Apertei o volante com força e acelerei. Meu único pensamento era chegar ao necrotério o mais rápido possível. Mas, a cada quilômetro, o som ficava mais alto. Era como se algo estivesse tentando sair dali. Batidas rápidas, desesperadas, acompanhadas por murmúrios abafados. Quando finalmente cheguei ao necrotério, desci do carro quase tropeçando. 2 colegas vieram me ajudar, mas eu não conseguia explicar o que tinha acontecido. Apontava para o compartimento traseiro, incapaz de falar. Eles abriram o caixão com cuidado, mas lá dentro estava apenas o corpo, exatamente como deveria estar. Sem sinais de movimento, sem nada fora do comum. Eles riram, achando que eu estava imaginando coisas por causa do cansaço. Eu não discuti, mas sabia o que tinha ouvido e visto. Pedi para trocar de turno, e pouco tempo depois abandonei o emprego. Até hoje, quando lembro daquela noite, não consigo evitar a sensação de que algo estava naquele carro comigo. Algo que nunca deveria ter sido transportado.